paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero cumprimentar também os irmãos aí da live. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Eu cheguei aqui hoje e você vê que Deus está falando para a igreja desde a leitura da palavra. Abençoado seja o nome do Senhor Jesus, pela leitura da palavra, tanto do nosso pastor Elias quanto do nosso irmão Leonardo. Porque o pastor me avisou ali na escada: olha, hoje você vai pregar. E eu falei: pastor, não tem palavra. E na hora Deus já me trouxe aqui uma palavra, porque Deus colocou no meu coração já tem mais de um mês. Eu fui acordado de madrugada e Deus me entregou, eu anotei essa palavra, meditei nela e pedi para Deus confirmar se era ela, né? E aí vem o irmão Elias falando sobre o Evangelho de João, que no princípio Jesus veio porque Ele era o Verbo, Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é aquele que estava com Deus desde o princípio e Ele é Deus. E João Batista veio testificando sobre a palavra. João Batista veio testificando sobre o Logos. E ele foi questionado. Assim como os discípulos de Jesus questionaram, né? Ele mesmo questionou e os discípulos questionaram. João Batista foi questionado. E eu quero convidar aqui os irmãos esta noite para nós refletirmos sobre o verdadeiro sentido da cruz, sobre o verdadeiro sentido da tua vida com Deus. Por quê? Porque Deus tinha um plano na minha vida e na sua. E esse plano se concluiu em Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo, Ele morreu por nós, e diferentemente de todas as outras pessoas que morreram, Ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, meus irmãos, nós podemos ter, conforme a carta de Pedro nos diz, uma esperança viva, não é morta. Essa esperança é viva porque o Espírito de Deus vivifica o teu espírito e confirma essa esperança dentro de cada um de nós todos os dias. É por isso que quando João foi questionado, ele que era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que andava com Deus, que ele não se contaminava com as coisas deste mundo. Quando questionado, ele teve a certeza por causa de uma coisa. Ele disse: aquele que me enviou, me disse que quando eu vi descer sobre um homem o Espírito e ele permanecer, este é o Messias. Irmão, nós precisamos sair daqui nesta noite com esta certeza de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o nosso Salvador, e que o nosso Salvador também é o nosso Redentor. Porque o que significa redenção, meus irmãos? Se os irmãos procurarem na Bíblia, vão descobrir que para um judeu, quando ele tinha uma dívida e ele não conseguia pagar essa dívida, ou ele ou seus filhos se tornavam escravos do credor. E para esta pessoa deixar de ser escravo, alguém precisava pagar essa dívida para essa pessoa. Mas, segundo a lei, essa pessoa não podia ser comprada para se tornar escrava novamente. Ela era comprada para a liberdade. Então, o sangue de Jesus nos comprou para sermos livres. Se você crê em Jesus Cristo, nunca mais a tua vida vai estar presa com o inimigo da tua alma, Satanás. Eu quero convidar aqui os irmãos para abrir a sua Bíblia, uma palavra que eu tenho certeza que os irmãos vão encontrar rapidamente.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3 e versículo 16. Talvez seja o versículo mais conhecido do crente. Tenho certeza que os irmãos vão encontrar bem rápido essa palavra. Amém, irmãos? Amém. E aqui, no Evangelho segundo João, no seu versículo 16, João vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos dar um glória a Deus, irmão? E quando a Bíblia está falando aqui do Filho unigênito, está falando de alguém que é um com Deus. Deus entregou o seu Filho unigênito, o seu Isaac. Deus entregou o melhor que Ele tinha para nós. E esse plano que Deus montou, é um plano, né, irmão Leonardo? É um plano de salvação que Deus montou para mim e para você. Começou com Abraão, João veio, preparou o lugar, arretou o caminho, e Jesus veio terminar. Irmão, se vocês não entenderam o que Deus está querendo falar com você essa noite, eu quero entregar aqui já a primeira coisa que Deus colocou no meu coração. Deus quer fazer de cada um de nós o João, porque o irmão Leonardo questionou aqui, olha, como as pessoas lá de fora têm visto, como Jesus está nos vendo, e nós temos que ser como João, nós temos que ser como aquele que prepara o caminho para o Senhor. Porque, irmão, qual é o sentido do Evangelho? O Evangelho é a novidade, é algo novo, é o nascer de novo. O Evangelho é vida e esperança. Se isso não for visto em nós, e se isso não for anunciado por nós, não tem sentido nós nos reunirmos como igreja. O verdadeiro sentido de nós nos reunirmos como igreja é preparar o caminho para o Senhor. Porque, irmãos, se nós não crermos que Jesus ressuscitou e voltará para buscar aqueles que creem nele, para buscar a tua igreja, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé, não tem sentido. Por isso, irmão, quero convidar você hoje a começar a refletir sobre isso. Porque eu quero te perguntar, será que você tem entregado o seu melhor? Você tem entregado o seu Isaac para Deus? Você tem feito isso? Como anda a sua vida com Deus? Abraão, assim como nós, foi chamado por Deus um dia. Porque Deus, para os irmãos lá, ver Gênesis 3, houve a queda da humanidade. O pecado adentrou no mundo, e junto com o pecado veio mentira, corrupção, deslealdade e tudo que envolve uma vida de pecado. E Deus ali até tentou dar o poder aos homens, dar oportunidade aos homens para que os homens pudessem se reconciliar com Ele. Houve o dilúvio, mas nada disso funcionou. E para os irmãos que não leram, Deus ele desistiu, né, de acabar com o mundo e levantou Noé para criar a arca, né? Uma história bem conhecida dos irmãos aí da escola bíblica, mas ele ficou procurando alguém em que ele pudesse confiar, alguém em quem ele pudesse iniciar o plano da salvação dele, e esse alguém foi Abraão. E eu quero dizer também que Deus, Ele também escolheu cada um de nós para que pudesse iniciar o plano de salvação dele, na tua família, na tua empresa, na rua, numa missão. Deus, o sentido do chamado de Abraão, trazendo hoje para a nossa vida é esse. Se Deus me chamou, Ele iniciou um plano de salvação por intermédio da minha e da sua vida. E só que é o seguinte, irmão, Deus ele precisava saber se esse plano ia dar certo. E ele começou então a testar a paciência de Abraão, assim como ele faz conosco.
Há tantas promessas aqui na palavra de Deus sobre a nossa vida, tão pregado, né, que bênçãos virão, virão mesmo, porque a palavra de Deus ela não faz curva. Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. As bênçãos virão, mas é preciso que nós precisemos aprender com Deus e seguir os seus princípios. Se você cumprir os princípios, Deus cumpre as promessas, porque é assim que a palavra de Deus diz. E assim ele, como nós, Abraão tomou muitas decisões erradas, muitas decisões precipitadas. Ele mentiu, entregou sua mulher, aceitou a proposta de Sara para tentar trazer um filho, que era a promessa de Deus na vida deles, mas não foi da maneira que Deus não falou nada. Deus falou, vou te dar um filho, mas não falou da forma que seria esse, né, como traria. Mas quando nós tentamos fazer por Deus, nós tentamos ser Deus. E quando nós tentamos ser Deus, nós estamos tentando acelerar a promessa de Deus na nossa vida. E quando a gente tenta ser Deus, a gente vai bater de frente com Deus. Nós vamos bater de frente com a palavra de Deus, nós vamos bater de frente com aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Então, irmãos, se fomos chamados, permaneçamos, então, na presença de Deus e aguardando a direção de Deus. E Abraão, como nós, como todo ser humano, e não existe nenhum ser humano nesta terra que não falhe, ele falhou. Nós falhamos todos os dias. Nós desobedecemos todos os dias. Já imaginou como seria a nossa vida, irmão, se nós conseguíssemos permanecer na presença de Deus todos os dias, assim como canta Davi no Salmo, queria ficar aí nos teus átrios, todos os dias, contemplar a beleza da tua santidade. Por que queria? Porque não é fácil ficar na presença de Deus. Ser crente não é fácil. Por quê? Porque nós temos um confronto com o mundo, nós temos um confronto com nós mesmos todos os dias. É um conflito, porque nós fomos chamados para o Evangelho, para Jesus, mas o velho homem ainda habita dentro de nós, e ele todos os dias, toda hora quer sair. E é uma luta diária. Mas Jesus nos disse, tenha bom ânimo, porque eu venci essa luta. E se eu venci, você também pode vencer, por intermédio do meu sangue, por intermédio do meu sacrifício. E com essa coisa de nós fomos tentando, dando um jeitinho, né? Deus vai tentando nos lapidar. Fato é que Deus deu a Abraão aquilo que ele queria, deu a Abraão o seu Isaac. Assim como nós buscamos tantas coisas, às vezes a gente passa anos da nossa vida buscando uma coisa, aí Deus vem e nos dá. E imagina, irmão, aquela coisa que você lutou a vida inteira para ter, você orou, você sonhou, você jejuou, Deus entregou e de repente Deus vira para você e fala, me dá, me entrega, me dá aí seu Isaac. E o que Deus estava fazendo com Abraão nesse momento? Na verdade, Deus estava finalizando o teste. Deus estava finalizando o teste. Falou assim, bom, eu dei e ele passou a adorar Isaac mais do que está me adorando. Eu te dei e você passou a dar mais importância a isso que eu te dei do que a mim. Nós temos que manter os nossos olhos fixos no abençoador, não é na bênção, irmão. Porque de onde vem a bênção pode vir muito mais. Nós, seres humanos, todo homem, toda mulher dessa terra, nós temos um cérebro que nos faz acomodar todos os dias. E às vezes você recebe a bênção e você já acha que está bom. E eu falo para você nessa noite, irmão, nunca fique satisfeito quando o assunto é relacionamento com Deus. Se Ele te entregou uma bênção, a palavra dele diz que Ele pode entregar muito mais além do que aquilo que você pode imaginar e supor. Muito mais além. Então, aquilo que os seus olhos estão vendo é só a ponta de um iceberg.
Porque para baixo tem muito mais a vir. Só que você não pode ver e às vezes você para. E Deus está te chamando, olha, não para não, continua aí. E ele queria, a promessa era, olha, eu vou fazer de você uma nação, uma descendência grande, que não poderá ser contada. Lá em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo de 1 a 3, quero ler aqui com os irmãos. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio da sua vida, todas as pessoas da sua família serão abençoadas. Por meio da sua vida, todas as pessoas que cruzarem o seu caminho serão abençoadas. Essa é a promessa de Deus. Mas nós não podemos tentar dar o jeitinho, irmão. Nós não podemos receber a bênção e achar que é só nisso que nós temos que ficar. Tire os seus olhos da bênção e mantenha os seus olhos no abençoador. Deus deu a dica aqui para Abraão. E Deus dá essa dica para nós hoje, né? Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Mas, na verdade, quando Abraão decide entregar ali seu Isaac, e o plano de Deus na vida de Abraão era o seguinte: Abraão, eu vou trazer Jesus por intermédio de você, olha, dessa descendência virá o Salvador desta terra. Eita Deus, hein? Estava chegando ao mundo, João 1, versículos 9 e 10, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. A luz que ilumina todo homem vem à terra. A promessa de Deus a Abraão se cumprir em Jesus. Irmão, nós precisamos ter essa certeza dentro do nosso coração. Porque Jesus disse lá em Mateus 6, 33, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele alertou, olha, você está ansioso pelas coisas desse mundo, você está preocupado, porém busca primeiro a mim, e eu vou acrescentar, não é uma, nem duas, nem três, é todas as coisas. Todas as coisas. E aí, conforme o nosso irmão Elias disse, João veio preparando o lugar, porque o Logos estava chegando, aquele sobre quem o Espírito desceria e permaneceria. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz que me conduz. Jesus é a palavra. Ele é a lâmpada que ilumina, que aquece os nossos pés. É aquele que nos dá a direção para tudo em nossas vidas. E esse salmo está nos dizendo de uma palavra que não só nos direciona, mas que também aquece, que também salva. Porque, irmãos, naquele tempo, para quem ia andar no deserto, não sei se vocês sabem, mas os gentios não andavam no deserto à noite. Primeiro, tinham medo de serpentes, de escorpiões, de animais peçonhentos. Segundo, é muito frio no deserto. E eles acreditavam em deuses. Todos sabem que os gentios eram idólatras, e os deuses, todos que eles acreditavam, em sua maioria era o sol, era Deus ligado à natureza, então eles se sentiam desprotegidos à noite. Mas o crente não, o crente pode andar a qualquer hora, qualquer momento. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés, e a lâmpada, além dela aquecer os teus pés, para que ele não congele e você continue caminhando, ela vai iluminar o seu caminho, vai espantar todo o perigo. Ei!
E você não vai tropeçar e nem cair, irmão. Deus pediu Isaac para Abraão. Ele ia fazer o sacrifício. Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia prover. E Deus estava apenas testando ele. Deus estava testando o coração de Abraão. E no momento certo, Deus providenciou o cordeiro. E Deus quer dizer para você essa noite: eu não quero nenhum sacrifício de você. Eu desejo misericórdia, não sacrifício. Eu quero que você tenha apenas fé. E crê que eu posso providenciar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, porque eu providenciei o cordeiro. Para que você possa ter vida, e vida aí não é qualquer vida não, é vida em abundância. Em abundância de tudo. Não é de recursos financeiros só não, é de tudo. Mas, para que esse projeto de Deus se concretizasse, ele precisava de um plano, e o plano de salvação foi estabelecido em Abraão. Quando Abraão decidiu, quando ele levanta o cutelo, Deus falou: é ele. Comecei o meu plano de salvação na terra. Quando você estava lá no pior momento da tua vida e Deus te chamou, porque ele tinha certeza do seu destino. Ele falou: é ele, é ela, é com ela que eu vou, é com ele que eu vou. Ah, mas eu estou capenga, eu não sou ninguém, eu não sou de uma família importante, eu não moro num bairro importante. Irmão, se ele te chamou, é porque ele sabe, ele te conhece, ele já viu você lá no futuro. E aí, irmão, se você for acompanhar a Bíblia, ele gera assim o filho prometido de Sara, quase com 100 anos de idade. Isaac gerou a Jacó e Esaú. Mas Jacó teve 14 filhos. E de Jacó, um dos filhos de Jacó, chamado José, foi vendido pelos próprios irmãos escravos, foi parar numa terra distante chamada Egito. E naquele tempo, irmãos, ainda não era o lugar mais importante do mundo, mas porque Deus levou o filho dele para lá, José, o Egito se tornou o lugar mais importante do mundo. E José vai lá, com a presença de Deus, com a visão empreendedora que Deus deu a ele, e faz nascer a nação mais importante daquele tempo, e até hoje, quantos mil anos depois, nós ainda falamos do Egito. As pessoas estão cavando buraquinho lá para achar coisa do Egito. As pessoas ficam lá tentando provar se aconteceu ou não os fatos que a Bíblia relata. Mas isso para a gente não é importante, porque nós cremos no Logos, na palavra, porque ela é viva e vive dentro de nós por intermédio do Espírito do Senhor. E criou uma nação próspera, fez o povo crescer. Esse povo viveu lá por tantos anos e José acaba sendo recolhido junto dos seus antepassados. E aí Deus começa então a preparar o povo. Porque é o seguinte: o bom aço, ele é forjado em alta temperatura. Para quem trabalha aí com metal sabe disso. E esse povo não conhecia Deus. Deus precisava ensinar a eles quem era ele. E aí entra no poder um outro faraó que não conhecia José e transformou esse povo, que chegou lá com 70 pessoas. E agora já era mais de 1 milhão de pessoas. 70 virou 1 milhão. Olha a promessa de Deus se cumprindo aí. E aí esse povo se torna escravo e Deus começou a provar esse povo. Permitiu que eles crescessem. E aí, quando eles achavam que tudo estava perdido, 400 anos depois, conforme ele já tinha falado que ia acontecer, a palavra dele se cumpriu mais uma vez. Ele levanta um libertador chamado Moisés. Moisés tira esse povo com um milagre estrondoso. O mar abriu, engoliu o exército de Faraó e o povo passou sequinho no meio daquele mar. E aí Deus olha para aquele povo, mais de 1,5 milhão de pessoas,
E ele fala, poxa, eu tirei eles de lá, mas eles não me conhecem. Eu vou ter que ensinar eles, porque eu estou levando eles para uma terra que eu prometi para eles. E lá nessa terra, tem povos guerreiros. Não vai ser fácil, eles vão chegar lá, eles não vão sair fácil. Ei, irmão, Satanás não vai sair fácil. Ele não vai tirar fácil a mão da sua vida, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos. Você pensa que ele está feliz de ver você aqui na igreja? Você pensa que ele está feliz de ver você prosperando? Ele está feliz de ver sua vida? Claro que não. Ele vai oferecer resistência. E esses momentos em que Deus nos coloca no deserto, em que Deus nos prova, oh, glória a Deus, conforme Tiago diz, bendito é um homem que passa por todo tipo de provação, porque na provação Deus está te treinando, irmão. Deus está fazendo com que você possa afiar as armas, porque você vai precisar delas afiadas, porque vai ter problema mais difícil para frente. E se você cair na primeira batalha, ele vai te levantar, mas enquanto você não estiver pronto para a próxima, ele não vai poder dar o próximo passo para você. Ele não vai poder passar a próxima prova para você, ele não vai poder abrir aquela porta que você está tanto pedindo a ele. Se ele não abriu ainda, é porque ainda não acabou a preparação, ainda não acabou o treinamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse povo, quando estava lá no auge do desespero, murmurando com Moisés, Deus chama Moisés e fala assim, olha Moisés, é o seguinte, eu quero habitar no meio de vocês. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está habitando aqui nessa noite? Deus veio tabernacular entre os homens, falou, Moisés, constrói um tabernáculo, e eu vou vir a tabernacular com vocês, eu vou habitar junto de vocês. E os homens puderam começar a ver a glória de Deus, começaram a sentir a presença. Aí ele fala, ah, rapaz, esse Deus existe mesmo. Quantos testemunhos você pode contar da tua vida? Pensa aí, irmão. Quantos testemunhos, quanto milagre Deus já fez na tua vida? Sabe por que Ele faz? Porque Ele quer mostrar para você que Ele está presente. Ele te ama. Ele te ama de uma maneira tão estupenda que Ele entregou a coisa mais importante que Ele tinha para que fosse sacrificado no seu lugar. E Deus foi gerando, então, sacerdotes por intermédio de Arão, gerou o serviço, né, por intermédio dos levitas, começou a ensinar esse povo a ter fé, lutar pela sua fé, crescer em conhecimento de Deus, porque conhecimento de Deus não é um conhecimento que Deus nos traz para uma coisa específica, não. Conhecer a Deus é conhecer a Deus, sentir Ele. Saber que você pode falar, olha, assim como Jó, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vi. Eu estou sentindo a tua presença. E Deus então leva esse povo para Canaã, conforme prometido a Abraão. Levantou entre eles líderes como Josué, Calebe. Deu até reis. Ah, não quero mais ser governado pelo Senhor, não, Deus. Eu quero agora rei, conforme todos os povos aqui desse lugar. Ah, tá bom. Deus levanta então Saul, conforme eles pediram. Depois Deus falou, agora eu vou dar um rei de verdade para vocês. Aí levanta Davi. Depois deu Salomão. E o que o povo fez? Continuou se corrompendo. Salomão viu a glória do seu reino se fenecer, porque ele permitiu, ele mesmo construiu o templo para os deuses das suas esposas. E quando Salomão morre, o seu reino é dividido em reino do norte, reino do sul, pelos próprios filhos de Salomão. E vê a nação, principalmente o reino do norte, o reino de Efraim, se corromper, se prostituir, se afastar mais ainda do Senhor. Os reis do sul, que por hora eles andavam na presença do Senhor, outra hora não andavam na presença do Senhor. E Deus enviou então profetas, avisando, falando, para com isso, se voltem para Deus. Todos os profetas, desde os maiores, os menores, falaram a mesma coisa, volte-se para Deus, se arrependa do pecado de vocês. Se lembrem
do que Deus já fez na sua vida. E tudo isso porque Deus queria um relacionamento. Vê lá quantos profetas, 14, 16, não me recordo agora, mas quanta gente Deus enviou por tantos anos. Teve profeta que ficou 60 anos falando, como Isaías. E tudo que Deus queria falar, olha, eu quero me relacionar com vocês, eu quero me tabernacular no seu meio, eu quero ficar entre vocês, eu não quero sacrifício. Eu quero apenas que você tenha fé. Eu quero ter um relacionamento direto com você, sem precisar de ninguém. Glória a Deus. Manifesta a tua glória, Pai. E ele foi, então, chamando o povo. Mas o povo não queria ouvir. Se nós formos lá para fora agora, falando, cantando a palavra de Deus, vão se achegar algumas pessoas, mas as pessoas não querem ouvir sobre Deus, né, meu irmão Leonardo? E às vezes a gente está dentro da igreja, a gente está aqui na comunhão com o irmão, com os irmãos, a gente está buscando aqui, está ouvindo a palavra, mas estamos de fato nos relacionando com Deus, da maneira como Ele quer, da maneira como Ele pede, da maneira como Ele nos chama todos os dias. E aí, vem Nabucodonosor, toma o povo, o reino do norte então desapareceu. Quando Samaria, que era a capital do reino do norte, caiu, o rei assírio trocou o povo, tirou o povo de israelita que tinha lá e colocou outros povos para viverem naquele lugar. Trocou, falou, vou apagar a história desse povo. Aí que eles vão se esquecer de Deus mesmo. E lá em Judá, ele levanta Nabucodonosor, leva o povo cativo, 70 anos no cativeiro, e o povo volta, e veio outros reis após tudo isso, e o povo continua. Quando Jesus chega à terra, como é que estava a situação do povo? A mesma. A situação era a mesma, tanto que Jesus, ele andando com os seus discípulos, a Bíblia diz isso, um versículo que eu sei que o irmão Leonardo ama, porque fala do pastoreio, né, irmão? E Jesus andava nas cidadelas, nas ruas, e falava, olha, não tem jeito, olha esse povo, olha a situação que esse povo vive, tão afastado de Deus, olha, se eu não tiver misericórdia, não tem jeito. Ore para o Senhor da seara para que envie mais ceifeiros, porque nós estamos precisando de gente que cuida desse povo. Deus está precisando se relacionar com você, porque Ele conta com você para mostrar Jesus para as pessoas. Deus está te chamando para o relacionamento porque Ele precisa que você vá preparar o caminho para a volta dEle. É isso que Deus está querendo falar conosco essa noite. E quando ele vê tudo isso, ele fala, vou concluir meu plano. Enviei o João Batista e mandou seu filho Jesus. E Deus veio tabernacular entre nós. Só que dessa vez, ele não veio morar em tenda, ele não veio morar num templo, ele veio morar dentro de nós. O plano dele é perfeito. Ele veio tabernacular entre nós. E ele decidiu encarnar entre nós, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, totalmente Deus, mas também totalmente homem. Jesus tinha que mostrar que ele também era homem, mas ele não podia falhar. E ele não podia falhar, não era por causa dele não, que todos os problemas dele já estavam resolvidos, mas era por causa de mim e de você. Porque ele sabia que a gente ia falhar. Ele sabia que nós iríamos pecar e nós vamos continuar pecando. É por causa disso que nós temos que crer em Jesus, porque nós vamos pecar amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. E Jesus então Deus resolve concretizar esse plano, entrega o seu próprio Isaac, providenciou o seu próprio cordeiro, para que nenhum sacrifício da sua parte pudesse ser feito. Você não precisa fazer nenhum sacrifício, para que você não precise fazer nenhum esforço. Você não tem que tentar fazer o que Abraão fez, irmão. Não precisa se esforçar.
Você não precisa gastar nada. Porque um homem chamado Abraão provou para Deus que era possível eu e você ter a fé para crer que Deus proveu o cordeiro. Porque ele mesmo sacrificou o seu cordeiro. Ele encarnou entre nós e pelo seu poder e autoridade nos trouxe a cura, a salvação. Mostrou que pode ressuscitar mesmo corpos em decomposição, como fez com Lázaro, que já estava se decompondo. Ele subjugou Satanás e seus demônios para que ele não tivesse nenhum poder sobre a vida, para que ele não tivesse nenhum poder sobre a sua vida, nem sobre a vida da sua família e nem sobre a vida dos seus filhos. O sangue de Jesus derramado na cruz tem poder e autoridade sobre a sua vida. Ele fala por você. Ele intercede por você. O sangue de Jesus intercede por você. Quando você for ajoelhar para orar e você se lembrar que tem um pecado, o Espírito Santo vai te incomodar para se arrepender e vai dizer: o sangue de Jesus está clamando por você. Ele já te perdoou. Independente do seu e do meu pecado, Ele já nos perdoou. Creia nisto, irmão. Jesus é Deus. Como um homem, foi sacrificado, carregando seus pecados sobre ele. Mas como Deus, ele ressuscitou, tomando a chave do inferno, aniquilando a morte espiritual para aquele que nele crê. Mesmo o mundo não reconhecendo, ele morreu pelo mundo. Quando Jesus estava lá já nos seus momentos agonizando, deram para ele vinagre. Escarneceram nele. E ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, o que dizem. E ele estava falando de mim, de você, porque, irmão, pode ter certeza que se você estivesse lá, talvez você também estava atacando pedra nele. Porque nem os discípulos dele estavam naquele momento crendo. Nem aqueles que foram chamados para andar junto com ele, estava perto ali. Correram porque tiveram medo. Ele morreu por todos, para que por intermédio dele todos pudessem se tornar filhos. Não pela carne ou sangue, mas pela fé em Cristo. Nós podemos nos tornar descendentes de Abraão. Somos enxertados na videira. É um prêmio isso aqui, porque assim, Deus, o judeu é o povo de Deus. Nós, se não fosse pelo sangue de Jesus, jamais nós poderíamos ser enxertados. Então nós temos uma chance, irmão, você tem uma chance única de crer nesse Jesus e ser salvo. O povo judeu, nasceu judeu, já está lá. Deus, a Bíblia diz que tem um projeto separado para eles. Mas nós precisamos lutar pela nossa salvação. Deus criou tudo. Por intermédio da sua palavra, deu forma a tudo. Ele é a palavra que deu vida a esse mundo. Encarnou para nos salvar. Mas nós precisamos reconhecer e crer nele, para que isso possa acontecer. Irmão, eu quero te convidar nessa noite para que você possa refletir no verdadeiro sentido da cruz. Eu quero te convidar mais uma vez nessa noite para que você possa refletir pelo verdadeiro motivo que faz você sair da tua casa e vir até aqui. Porque para viver uma vida com Cristo, você vai precisar renunciar a muitas coisas. E para que você possa fazer essa renúncia e servir a Deus com toda a fé do seu coração, você vai ter que entender o propósito dessa renúncia. E o propósito dessa renúncia, Deus acabou de dizer, Ele tem um plano de salvação por intermédio da tua vida. Ele está te preparando, te treinando para que você possa aplainar as estradas para Ele, para que a palavra dEle possa passar por você e chegar até as pessoas.
E eu quero que nessa noite você renove a tua fé em Cristo. Você que já serve a Deus e você que ainda não conhece, aproveita essa oportunidade aqui essa noite para que você possa entregar a sua vida para Ele. Renova a sua fé nele. Seja salvo e seja livre para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aqui ao pastor. Pode vir aqui, pastor, por favor. Agradecer ao pastor pela oportunidade.